Hoje a gente vai dar uma olhada num verdadeiro mapa para nossa vida interior. Um guia que tem mais de 2.000 anos de sabedoria. O nome dele é Sobre Virtudes e Vícios. E como vamos ver, as lições que ele traz são incrivelmente atuais. Bora lá? Pois é, tudo começa com essa pergunta, né? Talvez seja a pergunta mais fundamental de todas. É o que move a filosofia, a arte e, no fundo, cada um de nós. E é exatamente para responder a isso que o texto de hoje se dedica. A história por trás desse guia, olha, é muito curiosa. Durante séculos, todo mundo achou que era de Aristóteles, mas hoje a gente sabe que o autor é desconhecido. Mas isso, longe de ser um problema, na verdade transforma o texto numa joia rara, que combina o melhor de diferentes escolas de pensamento. E o legal desse texto é que ele é super direto. Ele oferece uma estrutura bem simples para a gente entender nosso mundo interior. Um mapa da alma, que é dividido em 3 grandes territórios. O que esse autor anônimo fez lá na virada do milênio foi simplesmente genial. Ele pegou a ética prática de Aristóteles e juntou com a estrutura da alma de Platão. O resultado? Um guia prático, direto ao ponto, para a vida. Então, vamos lá, esse é o nosso mapa. Primeiro, a parte racional, que é a nossa mente lógica. Depois, a parte animosa, que é o nosso coração, sabe? Onde ficam as emoções, a coragem. E, por fim, a parte desiderativa, que são nossos instintos, nossos desejos. O segredo para uma vida boa, segundo o guia, é o equilíbrio entre essas 3 forças. Ok, vamos começar então pelo centro de comando, né? A nossa mente racional. E aqui o texto já apresenta uma batalha fundamental entre uma virtude e um vício. Uma escolha que acaba definindo a qualidade de todas as nossas outras decisões. Pensa assim, de um lado, a gente tem a prudência, que é essa capacidade de guiar a vida na direção da felicidade. E do outro, a imprudência, que o texto diz na lata que é a causa de se viver mal. Simples assim. A batalha entre essas 2 forças define o destino da nossa razão. E na prática, gente, a diferença é absurda. A pessoa prudente aconselha bem, julga as coisas com clareza, usa o que tem com sabedoria. Já a imprudente se perde em conselhos ruins, em opiniões equivocadas e acaba desperdiçando tudo. É o contraste entre uma mente clara e uma mente confusa. Só que, claro, a razão não está sozinha nessa. Se a gente descer um pouco para o nosso centro emocional, a tal parte animosa, a gente encontra 2 virtudes essenciais que ensinam a lidar com 2 emoções poderosíssimas, o medo e a raiva. O primeiro confronto é entre coragem e covardia. E a definição do texto é de uma honestidade brutal. Coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de não se deixar paralisar por ele, principalmente pelo medo da morte. A covardia é justamente o contrário, é ser dominado por esse medo. A pessoa corajosa, diz o texto, prefere uma morte com honra a uma vida com vergonha. Ela se mantém firme diante das coisas terríveis. Já a pessoa covarde se agarra à sobrevivência a qualquer custo, e isso a leva ao desespero. Isso mostra uma coisa muito profunda para os antigos. A coragem é definida por aquilo que a gente valoriza mais do que a própria vida. A outra virtude do coração é a mansidão. E olha, é muito importante entender isso. Não é fraqueza, pelo contrário, é uma baita força interior. É a capacidade de não se irritar à toa, de manter a alma tranquila. O oposto, claro, é aquela tendência de explodir por qualquer coisinha. Bom, e para fechar as partes da alma, a gente chega na base, na fonte dos nossos desejos e apetites. Aqui, a grande batalha é entre o autocontrole e a busca sem freios pelo prazer. De um lado, então, a temperança. Do outro, a intemperança. A pessoa que tem temperança, ela não é contra o prazer, mas ela sabe ser indiferente àqueles que fazem mal. Já a pessoa intemperante, essa vai atrás justamente dos prazeres que a destroem. E as consequências disso na vida são gigantescas. A temperança traz disciplina, ordem. A intemperança leva a desordem ao luxo, à preguiça. É basicamente a diferença entre uma vida construída com propósito e uma vida que é levada pelos impulsos do momento. Então, a gente viu as 3 partes funcionando. Mas e quando elas trabalham juntas, em harmonia? O texto agora mostra o quadro completo. As virtudes e os vícios que definem o estado geral da alma, seja em equilíbrio ou em conflito. Aí entra a virtude máxima, que é a magnanimidade. É um nome chique para grandeza de alma. É aquela qualidade rara de conseguir passar pelos altos e baixos da vida, sorte e azar, honra e desonra, com a mesma estabilidade, sem se deixar levar pelo poder ou pelo luxo. E o contrário?
O que acontece quando a alma está toda bagunçada? Aí surge o grande vício, a injustiça. E o texto é super específico. Ele divide a injustiça em 3 tipos bem diferentes de corrupção. Primeiro, tem a impiedade, que é tipo negligenciar seus deveres mais básicos. Depois, a ganância, aquele desejo sem fim por ter mais do que é justo. E por último, o ultraje, que talvez seja o pior de todos, sentir prazer em humilhar os outros. E para mostrar como isso é sério, o texto até cita um poeta, Eveno. A sacada da frase é a seguinte: a injustiça do ultraje não é sobre ganhar alguma coisa com isso. É sobre o próprio ato de infligir dor e desonra por puro prazer. O mal está na intenção. Beleza, mas então qual é o objetivo de todo esse trabalho interno? O texto usa uma imagem muito poderosa. É como construir uma cidade ideal dentro de si, uma boa constituição política onde cada parte cumpre sua função em perfeita harmonia. E quando essa harmonia acontece, o que surge? Um caráter admirável. Uma pessoa honesta, gentil, tolerante, que ama a humanidade. Essas coisas não são qualidades separadas, sabe? Elas são um resultado natural, o fruto de uma alma equilibrada. No fim das contas, o grande valor desse texto antigo não é dar uma lista de regras, é funcionar como um espelho. É uma ferramenta para a gente olhar para dentro, para entender as forças que nos movem, aquelas que nos levantam e aquelas que, às vezes, nos derrubam. E no final, depois de tudo isso, esse guia de 2000 anos devolve a pergunta para a gente. Olhando para este mapa da alma, a razão, a emoção, o desejo, a grande questão que fica é, dentro de nós, neste exato momento, qual dessas partes está precisando de mais cuidado?